Que bom que podemos estar juntos de novo, de uma forma diferente, virtualmente, através desse vídeo, mas o que é importante, nós estarmos juntos com um propósito. E quem nos junta, não somos apenas nós fisicamente, o que não podemos fazer agora, mas quem nos une é o Senhor através do seu Espírito. E queremos desta forma celebrar nesse domingo também esse culto ao Senhor. Gostaria de ler um salmo, o Salmo 125, que é um canto de romagem, e lá nós lemos o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo desde agora e para sempre. Essa promessa é maravilhosa, porque aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, que está firme para sempre. E o nosso desejo é que juntos, porém separados fisicamente, possamos celebrar ao Senhor nesta manhã, com aquela profunda certeza no nosso coração, que estando confiando no Senhor, nós não seremos abalados e ficaremos firmes para sempre. Desejo um bom culto ao Senhor e vamos ainda consagrar esses momentos em oração. Lá onde você estiver, feche os seus olhos, queremos orar juntos neste momento. Ó Pai, nós te bendizemos e te reconhecemos como Senhor, também Senhor da história, Senhor de todas as situações. Que este culto possa nos lembrar que podemos confiar no Senhor e não sermos abalados. Usa cada parte deste vídeo, cada parte deste culto para abençoar aqueles que nos ouvem e aqueles que nos veem. Isso nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E você lá onde está diz amém. Obrigada, Pastor Klaus. Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos. É muito bom poder estar aqui com vocês, adorando o Senhor, depois de muito tempo longe, e ainda um pouquinho longe, mas essa é uma forma de a gente poder ainda estar conectado, louvar ao Senhor junto como igreja, e isso é muito bom. Vamos louvar ao Senhor, vamos entregar a nossa primícia no nosso domingo, entregar o nosso culto, a nossa adoração a Deus, porque independente de qualquer coisa que esteja acontecendo, o nosso Deus, Ele é sempre fiel, Ele é sempre provedor para nós, Ele é sempre bom, Ele está sempre cuidando de nós, e por isso nós devemos louvá-lo, nós devemos engrandecê-lo todos os dias, né? Vamos declarar que Ele é a nossa porção, Ele é o bem maior que nós temos, né? Todos os dias. Amém. Vamos louvar. Eu te quero
Queremos agora juntos ouvir a mensagem que o pastor Frido preparou para nós lá da Alemanha, e nós queremos mandar um abraço para você, sua querida família. Esperamos que em breve você possa estar novamente conosco. Estamos terminando hoje a série Personagens em Volta da Cruz. Ouvimos de Herodes, ouvimos de Simão Cireneu, ouvimos domingo passado de Judas, e hoje queremos ouvir de Tomé, aquele apóstolo que não acreditava. Então, que Deus abençoe também a você e que possamos sair daqui alimentados com a palavra do Senhor através dessa mensagem do pastor Frido. Muito bom dia a todos. Muito obrigado, pastor Klaus. Muito obrigado ao grupo de louvor que nos conduziu até aqui. Muito obrigado também pelo apoio também e as orações de cada um de vocês. Hoje completamos 60 dias longe do Brasil e temos tentado todos os recursos possíveis, os contatos possíveis para viabilizar o nosso retorno, porém até agora sem sucesso, dadas as circunstâncias, mas esperamos que nos próximos dias, nas próximas horas, tenhamos algumas notícias diferentes. Hoje nós iniciamos um novo domingo, um novo mês, desculpem, o mês de maio, e não podemos dizer que nós sobrevivemos o mês de abril, mas podemos dizer que a graça de Deus nos conduziu. E isso é também um ato misericordioso do nosso Senhor. E a minha oração é que a gente continue assim, que Deus continue nos carregando, nos acompanhando e conduzindo através desses tempos difíceis que vivemos, né? Nessa manhã, primeiro domingo de maio, queremos também encerrar a nossa reflexão sobre os personagens que participaram ou fizeram parte, né, desse enredo da morte e ressurreição de Jesus Cristo do primeiro século, né? Para isso, eu gostaria, antes de começar a nossa análise sobre esse personagem que se encontra em João, capítulo 20, a partir do versículo 24 até o 29, antes de lermos o texto, eu gostaria de fazer uma pergunta a cada um de vocês. Você acredita em milagres? Eu penso que a maioria de nós responderia com um sonoro sim, eu acredito em milagres, e alguns até diriam, a minha vida é um milagre. Eu não discordo dessas afirmações, mas quando eu me refiro a milagres, não estou me referindo a projetos difíceis na nossa vida que concluímos. Estou me referindo a eventos que não podem ser explicados de uma forma natural, nem com a nossa razão.
Por exemplo, a morte de Jesus Cristo é um desses milagres. E, por definição, esses são circunstâncias ou eventos difíceis de acontecer, são raros de acontecerem, inclusive na Bíblia. Como eu disse, a ressurreição de Jesus é um desses tipos de milagre. É totalmente inexplicável por qualquer meio humano ou natural. Nós não podemos explicar. E talvez seja esse o motivo de falarmos tão pouco sobre ele, né? Nós vemos pessoas carregando cruzes no pescoço, cruzes nos brincos, inclusive na nossa igreja a gente tem esse símbolo nas paredes, porque nós, de crucificação, nós não temos dificuldade nenhuma, mas com a ressurreição é outra história. Portanto, você não vê pessoas com um túmulo vazio no brinco ou no pescoço, ou mesmo no símbolo nas igrejas. Então eu faço a pergunta novamente: você acredita em milagres? Especialmente este, o maior de todos, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? E nesses últimos anos cresceu-se, né? Cresceu o grupo de pessoas que não acreditam ou que duvidam da ressurreição corporal de Jesus Cristo, a ressurreição física de Jesus Cristo. Mas isso não é um privilégio desse grupo de pessoas. Também no primeiro século haviam pessoas que não tinham certeza disso. E entre elas, pessoas como Pedro, como Tiago, como João, como Bartolomeu, como Simão, o Zelote, como o nosso personagem dessa manhã, cujo nome se tornou sinônimo de dúvida, Tomé. E eu quero, junto com você nesse dia, ir um pouco mais fundo na história desse homem, tentando descobrir alguns pontos que parece-me que deixaram esse personagem um pouco confuso para cada um de nós. Mas quando você passa a estudar a história dele, você percebe que a dúvida dele faz sentido. E eu quero que a gente olhe um pouco mais próximo dele. Para isso a gente precisa descobrir quem ele é. Então, o homem Tomé. A Bíblia não nos fala muito sobre ele, não sabemos nada de onde ele vem, nem o que ele fazia antes de se tornar discípulo de Jesus. Temos uma pequena pista sobre a família dele. Quando você lê sobre Tomé, ele geralmente é apresentado da seguinte maneira: Tomé, chamado Dídimo. Agora, isso não significa nada para nós, mas para os leitores originais, eles o reconheceriam imediatamente, porque o seu nome vem da palavra aramaica para gêmeo. E dídimo é a palavra grega para gêmeo também. Portanto, Tomé tinha um irmão ou uma irmã gêmea. Nós não sabemos quem são. E na igreja primitiva havia especulação sobre quem poderia ser essa pessoa. Então alguns sugeriram Mateus, mas nós não sabemos ao certo. Aliás, ninguém sabe ao certo. O relato bíblico também fala que ele era um homem de coragem. Quando ele entra na história bíblica, nós estamos em João capítulo 11. Nessa altura do relato de João, nós temos então a morte de Lázaro. Jesus está em Jericó, Lázaro está em Betânia. Betânia é o subúrbio de Jerusalém. E quando Jesus ouve da morte de Lázaro, ele, depois de conversar um pouco com os seus discípulos, decide voltar, encontrar com a família de Lázaro em Betânia. Os discípulos o lembram que os líderes religiosos, lembram a Jesus que os líderes religiosos tentaram apedrejá-lo e que se voltasse para Jerusalém, na região de Jerusalém, seria suicídio. Todos os discípulos estavam temerosos, menos um. E esse é o nosso personagem Tomé. Você olha para João capítulo 11, versículo 16, nesse ponto, no momento dessa discussão toda, Tomé levanta e diz o seguinte: vamos também para morrermos com ele. Essa é uma breve declaração que revela, né, uma grande coragem na vida de Tomé. Tomé sabia que se Jesus fosse para Jerusalém, já havia sido ameaçado de morte também, essa ameaça poderia vir sobre ele. Portanto, ele diz: vamos também para morrermos com ele. Isso é realmente uma demonstração de muita coragem. Por outro lado, ele também era um homem que respostas simples não o satisfaziam. Também no Evangelho de João, Tomé é mencionado outra vez, um pouco antes da crucificação,
na quinta-feira à noite, quando Jesus acaba de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus acaba de dar aquela instrução sobre amar uns aos outros. Judas sai da sala para completar a sua ação e o resto dos discípulos então se aglomera ao redor de Jesus, dispostos a ouvir um pouco mais, sabendo que o fim não estava longe. E Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 1 a 4, diz o seguinte: creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Todo mundo fica em silêncio, inclusive Tomé está em silêncio, provavelmente pensativo, mas se todos os outros discípulos decidem calar, mesmo não entendendo nada do que Jesus está dizendo, Tomé decide não ficar em silêncio. Vejam o que ele diz no versículo 5 do capítulo 14 de João: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? São palavras de um homem totalmente honesto com suas dúvidas. Os outros discípulos estavam perplexos, não entenderam nada, mas se calaram. Tomé não era esse tipo de pessoa. Se ele não entendesse alguma coisa, ele perguntaria. Nós conhecemos pessoas assim também, que na dúvida não deixam passar, elas perguntam. Tem pessoas que possuem fé simples. Tomé não era assim. A fé de Tomé foi conquistada através de muita agonia, através de muita luta pessoal. Mas ele era um homem também totalmente devoto ao Senhor Jesus. Ele era dedicado ao Senhor. E esse é um relato de um homem que não é de uma fé fácil ou respostas simples não o satisfaziam, mas é um homem de muita coragem. Um homem que estava disposto e comprometido com o Senhor. E se fosse preciso morrer, ele morreria. Claro que ele tem a tendência de olhar a vida de um lado muito negativo, muito sombrio. Mas ele é completamente honesto sobre suas dúvidas, sobre suas confusões e sobre seus medos. E ele não ficará feliz ou satisfeito com respostas vagas e simples. E agora ele chega na maior crise da sua vida. E agora sim, vamos ler o texto de João, capítulo 20, vamos a partir do versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar os meus dedos onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Momento em que Tomé vive. Nós temos a tendência de esquecer como foi a primeira manhã de Páscoa. E nesse ponto vale a pena perguntar, se nós estivéssemos lá nessa primeira manhã de Páscoa, teríamos acreditado ou teríamos duvidado? Uma outra pergunta, o que seria necessário para nos convencer de que alguém que amávamos voltou à vida depois de 3 dias morto? Essa é uma pergunta que seria interessante fazer a nós próprios, a nós mesmos, né? Como nós reagiríamos? Na melhor das hipóteses, ressurreição não acontece há muito tempo, então é difícil de respondermos uma coisa assim, né? Mas, a princípio, nenhum dos discípulos acreditou na ressurreição. Isso porque eles não estavam esperando a ressurreição. É verdade que Jesus havia dito de que ele precisava morrer e ressuscitaria 3 dias depois, mas seus discípulos ou esqueceram ou não entenderam. E uma ressurreição não fazia parte da consideração deles. Mas havia um grupo de pessoas que estava esperando que alguma coisa acontecesse. E não eram os discípulos de Jesus, mas sim os líderes judeus que convenceram os romanos a selar a tumba, colocar guardas para proteger. Os inimigos de Jesus temiam que algo acontecesse. Os amigos de Jesus
Não estavam esperando nada. Portanto, vejam o que Marcos 16 mostra. Marcos 16 mostra as mulheres que foram ao túmulo no domingo de manhã. E o que elas encontraram lá foi uma tumba vazia. E todos os 4 evangelhos concordam com esse fato. As mulheres não tinham a menor ideia do que havia acontecido. Elas não estavam indo lá para confirmar a ressurreição. Elas estavam indo lá para preparar o corpo de Jesus. Elas não estavam indo lá esperando a tumba vazia, ou o corpo fora, ou Jesus ressurreto. E ele continua dizendo no livro de Marcos que mesmo depois que o anjo explicou o que havia acontecido, elas fugiram de lá, fugiram do túmulo, tremendo de medo. Você vê isso em Marcos capítulo 16, versículo 8. João diz que Maria Madalena pensou que haviam roubado o corpo de Jesus. Ela própria não acreditava na ressurreição também. Ela imediatamente pensou que haviam roubado o corpo de Jesus. Lucas acrescenta detalhes muito mais interessantes. Lucas acrescenta o relato das mulheres dado aos discípulos, quando as mulheres então disseram o que haviam visto e o que o anjo havia dito. E no versículo 24, capítulo 24, versículo 11 de Lucas, nós vemos que os discípulos não acreditaram nas mulheres. As palavras delas pareciam loucura. Loucura, claro. Ninguém ressuscita dos mortos, não depois de 3 dias, não depois de ter sido torturado, não depois de ficar pendurado numa cruz por 6 horas, não depois de ter sido colocado numa tumba selada por uma grande pedra. Quem poderia culpar os discípulos de não acreditarem nisso? Se nós estivéssemos lá, teríamos acreditado nelas. Tomé não estava presente no momento em que Jesus aparece aos seus discípulos, conforme o texto que acabamos de ler agora há pouco. Mas João nos diz que Tomé, pelo fato de não estar lá, Jesus apareceu de repente no meio deles. E a Bíblia não diz o porquê Tomé não estava lá, porém, existe basicamente 2 maneiras diferentes pelas quais pessoas respondem às tristezas ou momentos de dificuldade em sua vida. Algumas pessoas buscam consolo no convívio com outras pessoas, elas querem estar juntos, em grupo, onde elas recebem o consolo, o apoio e tudo mais, enquanto outras pessoas gostam da reclusão, gostam de ficar sozinhos em seus pensamentos. E talvez essa tenha sido a situação de Tomé, e por esse motivo ele não estava presente quando Jesus apareceu pela primeira vez. Nós precisamos tentar olhar para quem Tomé é, tentar explicá-lo, e algumas pessoas já fizeram isso antes e colocam Tomé dentro de uma classificação de céticos, de pessoas racionalistas. Mas Tomé não faz parte desse grupo de pessoas. Tomé não era cético. Existem pelo menos 2 tipos de céticos. Existem aqueles céticos fervorosos, né, que dizem: eu não acredito nisso e não há nada que me faça acreditar. São pessoas que apreciam dúvidas, apreciam discussões, né? Elas não estão interessadas em encontrar respostas. Elas procuram uma discussão. Elas querem pegar dificuldades, elas pegam objeções, procuram brechas, mas não têm interesse nenhum de encontrar a verdade, de encontrar uma resposta em relação às suas dúvidas. E um grupo de pessoas que se encaixa nessa descrição são os fariseus. Os fariseus constantemente ocupavam o tempo de Jesus com esses questionamentos tolos, vazios, sempre pedindo sinais, e Jesus se recusou certa vez, inclusive chamando-os de uma raça de geração perversa e adúltera. Né? Agora, o outro tipo de cético, um outro tipo de dúvida, né, é a pessoa que diz: não acredito, mas estou disposto a acreditar se eu puder ver por mim mesmo. E Tomé se encaixa nessa categoria. Né? Ele não é um cético incrédulo, ele é um crente verido. Ele é uma pessoa que não duvidava dos milagres. Ele viu tantos milagres de Jesus, ele não duvidava, mas este em especial era grande demais. A ressurreição era um milagre grande demais para ser aceito. Ainda mais, se ele não ouviu, ele apenas escutou o relato da boca de uma outra pessoa. Portanto, ele precisava ver para crer. Né? Não que ele não quisesse acreditar, ele simplesmente não conseguia. Ele tinha certeza de quem Jesus era. Né? Ele já tinha visto, mas nesse momento ele não conseguia acreditar. Ele até gostaria, eu imagino, mas ele
não conseguia. A gente vê, por exemplo, isso inclusive em nossa própria vida. Existem pessoas que estão satisfeitas com o testemunho de algumas pessoas, elas se satisfazem com coisas mais simples, outras pessoas não. E Tomé era assim. Ele não achava que os outros estavam mentindo, mas o relato deles não era suficiente, ele precisava ver por si mesmo. E então nós vemos o homem e a decisão. Aqui nós encontramos Jesus uma semana depois, de novo voltando a se encontrar com os discípulos. E agora Tomé estava presente. Depois de todo esse tempo, depois de todos esses anos, Tomé ganha uma reputação tão ruim, né? O incrédulo Tomé, nós o chamamos, né? Nós tendemos a menosprezá-lo por causa das dúvidas, nós tendemos a minimizar a importância dele no grupo de discípulos, mas Jesus não fez isso. Uma semana depois, Jesus apareceu aos discípulos pela segunda vez, agora com Tomé presente. Jesus fala com alguém cuja fé está fraca, alguém que fraquejou na fé. Jesus não fala com alguém cujo coração está cheio de maldade, cheio de pecados. Veja o que ele diz no versículo 27 de João, capítulo 20. Coloque o seu dedo aqui, Tomé. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Vale a pena notar que Jesus sabia tudo sobre a dúvida de Tomé. Ele conhecia o coração de Tomé e ele veio apenas para que Tomé pudesse ter certeza. Isso que me alegra na pessoa de Jesus Cristo. Ele não menospreza, e às vezes nós agimos como se as dúvidas fossem pecaminosas, e que pessoas com dúvidas não são bons cristãos. Outras vezes nós fingimos que cristãos têm todas as suas respostas respondidas, e que nós como cristãos nunca temos dúvidas. Essa é uma atitude triste e errada. Todos nós, como seres humanos, temos dúvidas e seria saudável se nós admitíssemos e fôssemos honestos com esse fato. E nosso Senhor, ele acolhe pessoas que são honestas, que são sinceras e convida aos que duvidam a verificar as evidências por si próprias, assim como fez com Tomé. Essa história de Tomé também, ela nos ensina que o cristianismo ele é baseado em evidências verificáveis. Né? Cristo nunca nos pede para acreditar sem motivo algum. Ele disse a Tomé para verificar as evidências e chegar às suas próprias conclusões. Ele faz o mesmo convite a nós. A nossa geração ela é cética, que aprendeu a questionar tudo. Essa semana, aqui onde nós estamos, os noticiários dão notícias tão ruins a respeito do Brasil. As notícias políticas são ruins, a forma como o governo está lidando com a pandemia é ruim, de que tudo vai a mal a pior. Inclusive, essa semana deu-se também a notícia de um golpe, de que haviam deposto o presidente. Isso são as notícias que passam aqui. Então, nós estamos sendo enganados, algumas coisas são verdade, outras coisas não são verdades, e não sabemos mais o que acreditar. Estamos enganados com tanta frequência que duvidamos automaticamente de qualquer reivindicação de verdade absoluta. E quando vai para a Bíblia, nós agimos da mesma forma. Quando Jesus diz, eu sou a verdade, nós questionamos. Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição, nós questionamos. Quando Jesus diz, eu sou a vida, nós questionamos pelo fato de sermos constantemente enganados. Agora, os que mais duvidam, às vezes, são os que se tornam os cristãos mais fervorosos. A dúvida não é só negativa, ela tem também o seu lado positivo. A dúvida profunda é frequentemente o prenúncio de uma fé ainda mais profunda. E as dúvidas honestas, uma vez quando elas são resolvidas, frequentemente formam a base de uma fé inabalável. É por isso que a história de Tomé está na Bíblia. É para que os que duvidam honestamente sejam encorajados a trazer suas dúvidas sinceras a Jesus Cristo ressurreto, a trazer as suas dúvidas diante do Senhor.
a lidar com as suas dúvidas. Nós não somos convidados pelo Senhor a ignorar as nossas dúvidas, nem a agir como se não tivéssemos dúvidas, mas nós somos encorajados a ir diante do Senhor, depositar diante do Senhor as nossas dúvidas. E se nessa manhã você está duvidando de quem Deus é, da graça e da misericórdia de Deus, você está sendo convidado pelo Senhor a ir e colocar as suas dúvidas diante dele, a ser honesto com você, a depositar diante do Senhor as suas dúvidas. Tomé fez isso e suas dúvidas foram transformadas pela pessoa de Jesus Cristo, vivo dentre os mortos. Também existe bênção para quem crê no que Deus diz. Tudo que Deus pede é que pessoas sejam consistentes consigo mesmas. Ele pede que você dê a essa história o mesmo tratamento que você dê a qualquer outra história. Está ok duvidar. Eu disse isso. Está tudo bem, mas não deixe que suas dúvidas o afastem do Senhor. Venha para o túmulo vazio e veja por si mesmo. Quando Tomé viu Jesus, ele vai diante de Jesus, ele reconhece, Senhor meu e Deus meu. Esse é o versículo 28. Esse é o maior testemunho dado por qualquer um dos apóstolos. Se você olhar os apóstolos testemunhos, a não ser Pedro, que afirmou algo similar, mas é um dos maiores testemunhos dados pelos apóstolos. E esse é o ponto alto do Evangelho de João. Esse é o clímax do Evangelho de João. E vem de um homem que teve as maiores dúvidas. Vejam que coisa interessante. Mas como podemos aplicar essa história em nossa vida? Afinal, não temos a mesma oportunidade que Tomé teve. O Senhor Jesus não está na nossa frente. O que fazemos com as nossas dúvidas? Jesus tem uma palavra para nós também. Veja o que diz o versículo 29. Felizes os que não viram e creram. Há quem diga que a ressurreição não é importante, que o que importa é que Jesus viva em nosso coração. Mas veja o que Paulo diz sobre esse tipo de pensamento. Paulo diz que a ressurreição é a base da fé cristã. Veja 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em pecados. Portanto, eu quero reafirmar mais uma vez. Não permita que a sua dúvida o afaste de Jesus. Ninguém pode permanecer neutro para sempre. Nós podemos trazer as nossas dúvidas diante do Senhor, diante do túmulo vazio, mas nós precisamos fazer essa escolha. O mesmo que Jesus disse a Tomé é estendido para nós. Pare de duvidar e creia. Eu quero encorajar você essa manhã a realmente depositar sua fé no Senhor, a buscar o Senhor para suprir as suas dúvidas, a buscar as suas respostas no Senhor. Isso não é garantia de que receberemos imediatamente o que nós pedimos, mas se Jesus se importou com um homem como Tomé, com as suas dúvidas, e ele, mesmo diante de tantas dúvidas, mesmo diante de tantas incertezas, foi capaz de fazer uma declaração como aquela, é porque teve um coração honesto. Então nós também podemos ser assim. Podemos ter um coração honesto, clamar ajuda ao Senhor, para que Ele nos ajude a lidar com as nossas dificuldades, com os nossos momentos de crise de fé. E esses momentos que estamos vivendo agora, com pandemias, com tantos medos, com tantas incertezas, com tantas inseguranças que nós temos, nós podemos encontrar na palavra do Senhor a segurança que nós precisamos. No próximo domingo, teremos o Dia das Mães. E esse é um domingo onde também vamos refletir juntos sobre como nós podemos ter segurança no meio da insegurança. E Cristo está no meio, está conosco no meio dessas situações difíceis da nossa vida. Me despeço aqui. E a minha oração é que o Senhor abençoe a cada um de vocês nessa semana. Que seja uma semana onde também vocês possam experimentar o renovo do Senhor sobre a vida de vocês. Que vocês experimentem também da graça do Senhor, do suporte do Senhor, também
da provisão do Senhor para tudo aquilo que a vida de vocês necessita, inclusive para questões de dúvida, questões de fé. E oro para que o Senhor Jesus, com a sua graça, sua misericórdia e seu poder, esteja sobre vocês. Um bom domingo, uma ótima semana e que Deus os abençoe. Nos vemos no próximo domingo. Amém, igreja. Vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas e lembrando que o nome do Senhor, Ele é soberano e Ele é poderoso sobre todas as coisas. Faz parte da celebração do culto ao Senhor o momento de levantamento de dízimos e de ofertas. Com muita alegria tenho aqui do meu lado o nosso diácono Elenilton, que está aqui simbolicamente estendendo, realmente dando a você a oportunidade de contribuir. Mas fisicamente isso não é possível, por isso seu dízimo, sua contribuição pode ser feito nas contas bancárias que nós estamos apresentando nesse próprio vídeo para você anotar e em seguida fazer o depósito. Elenilton, você poderia agradecer desde já pelas ofertas e dízimos levantados? Sim. Vamos orar. Feche os seus olhos lá onde você está e vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas levantadas. Querido Deus, Pai amado, Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai, e as suas misericórdias, Senhor, dura para sempre. Queremos, Pai, nesse momento te agradecer, Senhor, por esses dízimos, por essas ofertas, Senhor, porque, Pai, o Senhor é o Deus da providência, o Senhor cuida de todos nós. Então te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando esses dízimos, essas ofertas, e que seja usada, Senhor, unicamente para o Teu reino, Senhor,
para o reino da tua glória, Senhor. E é em teu santo nome que eu peço e te agradeço, Senhor. Amém, Pai amado. Amém. Estamos chegando ao final desse culto e fica a mensagem. Crê somente. Mensagem de fé. Sua fé firmada sobre uma rocha, que é Jesus Cristo. Tomé, no fim, ele creu. Vamos encerrar com a bênção do Senhor. Essa bênção do Senhor que você também pode acompanhar aqui na frente. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Isso nós oramos no nome do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Amém. Sempre lembrando que como igreja estamos juntos e não abrimos mão. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial também nesta semana, te guardando de todo mal e te abençoando e indo em direção às suas necessidades. Em nome de Jesus. Amém.